Opa, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu irei te introduzir de forma bem direta o que são as linguagens de programação e como elas funcionam. Então, vamos lá. Bom, a princípio, a verdadeira e única linguagem de computador é uma linguagem de máquina, que no caso seria o binário, mas para a maioria das pessoas essa linguagem é algo muito incompreensível. Computadores por si só recebem apenas 0 e 1 como informações, o famoso sistema binário. A partir disso, podemos formular as interfaces que conhecemos. Mas o funcionamento de um sistema binário fica para outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Voltando ao tema central, foi identificado que os programadores precisavam de um intermediário entre eles e a máquina, uma forma deles se comunicarem, uma linguagem que facilitasse o processo de programar, mas que no final seja traduzida para a linguagem de máquina. Vale ressaltar que entre as linguagens de programação existe uma espécie de hierarquia, vamos colocar dessa forma, onde existem linguagens de baixo e alto nível, onde a gente também pode considerar que também entre elas existem linguagens intermediárias. Mas a princípio, o que seriam linguagens de alto, baixo nível ou de nível intermediário? As linguagens de baixo nível são aquelas que se aprofundam mais na linguagem que o computador realmente entende, isto é, código binário. Elas exigem que o programador tenha um conhecimento profundo sobre a arquitetura de hardware, como o funcionamento de, por exemplo, registradores, endereços de memória e até mesmo as instruções de máquina. Porém, essas linguagens fornecem um alto desempenho e maior controle sobre o computador, porque a gente está trabalhando com a linguagem, vamos dizer, nativa dele, que seria o próprio binário, o 0 e o 1, ou no caso, o verdadeiro e o falso. São muito mais difíceis de aprender, pouco legíveis e também pouco portáteis. Em contrapartida, as linguagens de alto nível surgiram para aproximar a programação da linguagem humana, tornando o processo de desenvolvimento mais acessível e produtivo. Eles utilizam recursos como variáveis, funções, objetos e estrutura de dados, que são assuntos e conceitos que a gente vai estudar mais para frente, e que permite que o programador pense mais na lógica do problema do que nos detalhes da própria máquina em si. Por isso, elas são mais fáceis de aprender e possibilitam maior portabilidade entre diferentes sistemas operacionais. Exemplos comuns e muito populares na atualidade são, por exemplo, o Python, o Java, o C# e o JavaScript. Entre esses dois extremos, encontram-se as linguagens chamadas de intermediárias. Elas combinam características tanto de alto nível quanto de baixo nível, permitindo ilustrações mais legíveis para o programador, mas sem abrir mão da possibilidade de manipulação direta de memória do hardware. A linguagem C++, ou até mesmo o próprio C, eu creio que seja o exemplo mais reconhecido desse grupo, pois ao mesmo tempo que possui estruturas modernas, também dá o poder ao programador de desenvolver e trabalhar com ponteiros e endereços de memória. Dessa forma é possível equilibrar o desempenho e a praticidade, embora exija maior atenção no gerenciamento de recursos e, obviamente, na escrita do código. Uma linguagem de programação permite desenvolver os conjuntos de instruções que constituem o programa de um computador. Nesse caso, existem linguagens de programações diferentes, cada uma com seu vocabulário, gramática e usos exclusivos, onde existem dois conceitos muito importantes nesse meio, a sintaxe e a semântica. A sintaxe vai determinar as regras de como algo deve ser escrito da forma correta em uma linguagem, ou seja, as regras de escrita, como por exemplo o português, ele vai ter suas determinadas regras e a mesma coisa acontece na linguagem de programação. Cada uma vai ter uma sintaxe, uma forma de se escrever algo de diferentes maneiras, como por exemplo um Hello World em C++, ele vai ser muito mais fácil de se escrever do que um Hello World em Java. Quanto à semântica, ela vai se referir a erros relacionados ao raciocínio lógico. Para esse tipo de erro, o programa ele vai executar com sucesso, no sentido de que o computador não irá gerar quaisquer mensagens de erro, mas ele não fará a coisa certa. O funcionamento dele não será, vamos dizer assim, correto. Ele não funcionará da forma com que ele deveria funcionar na teoria. Além disso, existem dois processos pelos quais os códigos-fontes eles são traduzidos em código de máquina, sendo elas a compilação e a interpretação. A compilação se trata de análises feitas em todo o código-fonte para depois gerar um código executável. O processo de compilação ele possui algumas características importantes, como por exemplo, a primeira vez que um programa é executado, ele costuma ser relativamente demorado, pois é necessário compilá-lo por completo, porém nas execuções seguintes o desempenho já é mais rápido. O processo ele vai resultar em um arquivo executável, onde não é necessário mais recompilar novamente para executar o programa. Quanto à interpretação, essas análises são feitas linha por linha, e assim se dá o processo de interpretação. Esse processo ele vai apresentar características distintas da compilação, onde ele não gera um arquivo executável, e por isso toda vez que o programa for executado novamente, ele vai ser necessário ler o código do zero, linha por linha, até chegar no final. E bom, na realidade é tudo isso que você precisa ter em mente em relação ao funcionamento das linguagens de programação. De resto, a gente só vai conseguir mesmo aprender na prática sobre a sintaxe, semântica, sobre o fato dela compilar ou interpretar o código por inteiro, as regras de escrita, enfim, coisas do tipo a gente só vai aprender na prática. Mas esse é o conceito, os conceitos primordiais do funcionamento das linguagens de programação. Eu espero que você tenha gostado, eu peço perdão por alguns momentos ter dado uma travadinha, mas a gente se vê em breve. Valeu!